Excelência, Senhor Embaixador SEC, Presidente do Conselho dos Direitos Humanos, distintos membros da Troika, senhores embaixadores e representantes dos Estados, representantes das organizações da sociedade civil, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, em nome do Governo da República de Angola, apresentar a este Conselho o terceiro relatório nacional ao Mecanismo de Avaliação Periódico Universal das Nações Unidas. A delegação que me acompanha integra a Secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, a embaixadora e chefe da missão da representação permanente de Angola junto das Nações Unidas, organismos internacionais, em Geneve, a embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Angola na Confederação Helvética. Integram ainda a minha delegação representantes da Presidência da República, do Ministério da Saúde, Cultura, Ambiente, Relações Exteriores, Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Justiça e Direitos Humanos, bem como uma representante da sociedade civil, nomeadamente da Ordem dos Advogados e da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica. O relatório que apresentamos foi elaborado pela Comissão Intersetorial para a elaboração de relatórios nacionais dos direitos humanos de Angola, o Mecanismo Nacional de Elaboração de Relatórios e Seguimento das Recomendações. O mesmo mereceu uma ampla consulta com os diferentes parceiros estatais e não estatais, bem como as organizações da sociedade civil e das agências especializadas das Nações Unidas baseadas em Angola. Angola considera este mecanismo como um espaço de diálogo, onde cada Estado pode interagir com outros, a apresentar os seus feitos, esforços e dificuldades. Tenho absoluta certeza de que o diálogo a manter com as distintas delegações presentes será proveitoso para todos. A promoção e proteção dos direitos humanos constitui um desafio permanente para o Governo de Angola. É com firme convicção que afirmamos aqui, perante vós, que com o advento da paz e do desenvolvimento temos registrado melhorias significativas nesta área. Excelência, Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, o relatório que apresento hoje vem responder às 226 recomendações do segundo ciclo ocorrido entre 2015 e 2019. Ao longo deste período foram realizadas várias atividades, entre as quais a elaboração de um relatório intermédio. O mesmo reflete o resultado das políticas públicas definidas no nosso Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 e do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 e contém também informações do desempenho do Executivo nos mais variados domínios. O início do novo ciclo político inaugurado pelo Presidente João Lourenço em 2017 dá garantias de que os direitos humanos assumiram outra dimensão e atenção. Nota-se, com efeito, um novo impulso na área, destacando-se os vários encontros com representantes das organizações mais representativas da sociedade civil. Foram criados em todo o país os Comitês Provinciais de Direitos Humanos, órgãos multissetoriais locais que garantem a promoção e proteção dos direitos dos cidadãos. Angola tem uma Estratégia Nacional de Direitos Humanos. A elaboração desta estratégia contou com a mais ampla participação da sociedade civil a nível nacional e foi dada a conhecer aos parceiros do Governo em direitos humanos, encontrando-se atualmente em fase final da aprovação. A Estratégia Nacional de Direitos Humanos visa reforçar a capacidade interna dos angolanos para promoverem, defenderem, fiscalizarem, corrigirem, denunciarem e condenarem os atropelos aos direitos humanos de forma objetiva. A elaboração da estratégia teve como base um diagnóstico da evolução dos direitos humanos em Angola em 3 períodos diferentes, nomeadamente antes da independência nacional,
isto é, até 1975, o período da Guerra Civil em Angola, que se seguiu, de 75 a 2002, e o período da paz, de 2002 até os dias de hoje. Os direitos humanos são considerados nesta estratégia como uma questão de segurança nacional, e o principal ator da sua fiscalização são as organizações da sociedade civil a nível de todo o país. Através dos comitês provinciais de direitos humanos, estas organizações elaboram relatórios independentes. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, permitam que partilhe com Vossa Excelência os indicadores mais representativos dos progressos alcançados, que respondem às recomendações saídas do segundo ciclo do UPR e que nos propusemos aqui apresentar. O Índice de Desenvolvimento Humano passou de 0,532 em 2015 para 0,581 em 2018, refletindo um considerável incremento. Atualmente, Angola é considerada pelas Nações Unidas como um país de índice de desenvolvimento médio. Ao nível da África subsaariana, este incremento representa um dos mais elevados. A esperança de vida à nascença passou de cerca de 44 anos em 2000 para 60 anos em 2014 e 61 anos em 2018. O quadro legal de promoção e proteção dos direitos humanos também conheceu uma evolução considerável no período de paz em Angola, com destaque para a recente aprovação, a 23 de janeiro deste ano, do novo Código Penal angolano, com medidas bastante inovadoras. Relativamente à ratificação de tratados internacionais, Angola ratificou recentemente importantes convenções em matéria de direitos humanos, dos quais destacamos a Convenção contra a Tortura ou Penas e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, o segundo protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos relativos à abolição da pena de morte, o terceiro protocolo adicional às Convenções de Genebra de 1949, relativo à proteção das vítimas dos conflitos armados não internacionais, a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas e a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia. No que concerne às instituições nacionais de direitos humanos, importa realçar que em Angola a Provedoria de Justiça é uma entidade pública independente que tem como objetivo a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, assegurando, através dos meios informais, a justiça e a legalidade da administração pública. Em termos gerais, considera-se que o Estatuto do Provedor de Justiça de Angola pode adequar-se e estar de acordo com os princípios de Paris, relativos às competências e responsabilidades e previsão constitucional. Daí que, tal como em outros países, o Provedor de Justiça de Angola desempenha o papel de instituição nacional dos direitos humanos. Recentemente, o Provedor de Justiça de Angola aderiu à Aliança das Instituições Nacionais dos Direitos Humanos, da SADC. No âmbito da cooperação com os mecanismos internacionais, nos últimos 4 anos, Angola apresentou vários dos seus relatórios. Em outubro de 2017, no Comitê sobre os Direitos da Criança, que analisou o 5º, 6º e 7º relatórios periódicos consolidados sobre a implementação da Convenção e, pela primeira vez, de 2 dos seus protocolos adicionais. Em fevereiro de 2019, o Comitê sobre a implementação da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher avaliou o 7º relatório periódico da Convenção. Em março de 2019, o Comitê dos Direitos Humanos avaliou o 2º relatório sobre a implementação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Importa referir que não temos nenhum relatório em falta. Angola recebeu em 2016 a visita do Relatório Especial para os Direitos Humanos dos Migrantes
e dos relatores africanos para a liberdade de expressão e da mulher. Como bem referenciado no relatório das agências das Nações Unidas, Angola contribuiu financeira e voluntariamente para o Alto Comissariado dos Direitos Humanos. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, no que concerne as medidas tomadas para combater a não discriminação, o novo Código Penal que reforça o princípio de igualdade e não discriminação consagrado no artigo 23º da Constituição da República de Angola, no artigo 214 reforça o princípio de igualdade e não discriminação. Penaliza com pena de prisão quem pratique atos discriminatórios por causa da raça, cor, etnia, local de nascimento, sexo, orientação sexual, queria dizer, doença, deficiência física ou psíquica, não impeditiva ou condicionante, crença ou religião, convicções políticas ou ideológicas, condição ou origem social ou quaisquer outras formas de discriminação. O combate à corrupção, à impunidade, ao nepotismo e ao crime organizado é a principal prioridade do Executivo do Presidente João Lourenço. Foram aprovados importantes diplomas e reforçadas instituições do Estado vocacionadas para combater a corrupção e os crimes contra os bens do Estado. Foi elaborado e lançado o Plano Estratégico de Prevenção e Combate à Corrupção, em dezembro de 2018, estando mesmo em implementação. Ao longo do período do relatório, foram realizadas campanhas setoriais de sensibilização, moralização e incremento de boas práticas, e deu-se início a uma ação sistemática contra os que indiciam a prática de crimes de corrupção, branqueamento de capitais, peculatos e outros crimes que atentem contra os bens do Estado. Presentemente, mais de 600 casos de corrupção, branqueamento de capitais e peculato encontram-se em investigação e instrução na Procuradoria-Geral da República, existindo já 10 casos julgados e outros em fase de julgamento. Ao nível do sistema de justiça, verificamos uma alteração resultante da implementação da reforma da justiça e do direito. Com esta reforma, está prevista a criação de 60 tribunais de comarca, sendo que 14 já estão em pleno funcionamento, sendo também que estes tribunais aproximam a justiça dos cidadãos. Foi concluída a autonomia dos tribunais de primeira instância, cuja gestão financeira e patrimonial de recursos humanos e administrativa passou para o Conselho Superior da Magistratura Judicial. A reforma da Justiça implicou a admissão de um número substancial de magistrados judiciais e do Ministério Público, bem como de oficiais de justiça. A Ordem dos Advogados tem hoje 10 conselhos provinciais e um interprovincial, o que torna a justiça cada vez mais próxima do cidadão, mais acessível e menos onerosa. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, os direitos dos migrantes e refugiados em Angola merecem a atenção do Governo nos termos da lei, e os refugiados gozam dos mesmos direitos que os angolanos e são, por isso, tratados de igual forma. Existem em Angola cerca de 200 mil estrangeiros em situação regular. Destes, 60 mil são refugiados. Em 2017, e como consequência do conflito na área do Kassai, na República Democrática do Congo, foram acolhidos em Angola mais de 30 mil pessoas, maioritariamente mulheres e crianças. O governo angolano, em parceria com as agências das Nações Unidas, tem prestado proteção às crianças, filhos de refugiados, através do registro das mesmas, para efeito de escolarização e de assistência médica, e liderou a resposta a esta situação de emergência. Os refugiados foram acolhidos no centro do Lovo.
Este ano, através de um inquérito realizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 80% dos refugiados manifestaram a intenção de retornar às suas zonas de origem. Através do acordo tripartido, os governos de Angola, da RDC e do Acnur, o repatriamento organizado está a ser feito desde outubro de 2019. Em 2018, Angola aprovou a sua política migratória nacional, que prevê a criação de um observatório migratório nacional. Quanto ao registro de nascimento e atribuição da cidadania, o censo da população e habitação indicava que 53% da população estava registrada. Desde 2013 que o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos tem desenvolvido uma série de ações e campanhas para a garantia do registro de nascimento para todos os cidadãos. No período de 2013 a 2018 foram registrados mais de 8 milhões de cidadãos, sendo que 52% deles são mulheres. Foi criado o programa Nascer com Registro, que visa o registro de nascimento dos cidadãos à nascença, através de 74 postos instalados em maternidades e postos de saúde e formação, bem como a formação de parteiras tradicionais. Este programa tem o apoio da Unicef. Do mesmo modo, está em curso a campanha sobre a paternidade responsável. Ao nível da possessão do bilhete de identidade, de 2017 a 2019 foram emitidos cerca de 4 milhões de bilhetes de identidade. Está em fase final de construção. Aliás, será inaugurado amanhã em Luanda o Centro de Produção de Bilhetes de Identidade. Relativamente à tortura, maus tratos e privação da liberdade, por ser esta uma questão transversal, está assegurada em todos os diplomas legais dirigidos ao tratamento de seres humanos, especialmente os relativos à privação da liberdade dos cidadãos. Ocorrendo tais situações, têm os lesados o direito constitucional de processar civil e criminalmente os autores da agressão. De 2012 a 2016 foram sancionados mais de 1.000 agentes das forças de polícia e prisionais. As sanções foram de natureza disciplinar e criminais aplicadas aos agentes prevaricadores, o que inclui penas de prisão, demissões e expulsões da corporação policial, bem como despromoções, multas ou censuras registradas. O Código Penal aprovado prevê uma moldura penal de 1 a 6 anos de prisão para o crime de tortura. A tortura e o tratamento degradante são constitucionalmente proibidos no nosso país. Ainda relativamente ao sistema penitenciário, existem em Angola mais de 24.000 reclusos, sendo maioritariamente condenados, e destes, 616 são mulheres. Quanto às condições dos estabelecimentos prisionais, temos a realçar que o rácio de superpopulação prisional em Angola é de 3%, sendo a maior incidência registrada em Luanda, que alberga cerca de 30% da população penal do país. De modo a evitar a superlotação das cadeias na fase anterior ao julgamento, os magistrados têm aplicado medidas cautelares não privativas de liberdade, tais como a prisão domiciliar e o termo de identidade e residência. Estas medidas permitem que o cidadão continue em liberdade, embora controlado, e evitam o aumento do número da população penal de acordo com a lei das medidas cautelares em processo penal. O combate ao tráfico de seres humanos é uma das grandes prioridades do Estado angolano. A Estratégia Nacional de Direitos Humanos inclui uma parte relativa ao combate ao tráfico de pessoas e Angola aderiu à base de dados da SADC e nos últimos 4 anos foram registrados mais de 70 processos, sendo 15 destes julgados.
Para proteger as crianças deste crime, o país mantém em vigor uma medida que exige autorização expressa dos pais ou tutores de menores de idade para poderem viajar. A Comissão Intersetorial contra o Tráfico de Seres Humanos, criada em 2014, tem como objetivo garantir a proteção, a assistência, a recuperação, a reabilitação e a reinserção no seio da sociedade das vítimas do tráfico. Angola está comprometida com a implementação dos planos regionais e internacionais de combate ao tráfico de pessoas. Quanto à liberdade de expressão, fruto da abertura política no novo ciclo inaugurado pelo presidente João Lourenço, foi possível licenciar mais de 200 jornais, 25 empresas de produção de conteúdos no setor privado e existem 33 estações de rádio em frequência modulada em todo o território nacional. Estão em fase de atribuição de frequências para licenciamento mais de 10 pedidos de estações de rádio de FM, incluindo emissoras provinciais pertencentes à Igreja Católica. Os jornalistas angolanos criaram há poucos dias, mais precisamente em finais de outubro, a Comissão da Carteira e da Ética Jornalística. Do mesmo modo, não se registram em Angola casos de jornalistas presos ou mortos no exercício da sua profissão por delitos de imprensa. Estes são, em nosso entender, indicadores importantes da diversidade e pluralidade de informação em Angola. Em 2018, Angola subiu várias posições no índice de liberdade de imprensa, sendo o único país africano de língua portuguesa a registrar tal melhoria. O direito de reunião e manifestação é um direito constitucionalmente garantido no artigo 47º da Constituição da República de Angola e na Lei sobre o Direito de Reunião e Manifestação, que estabelece os critérios do seu exercício. Em Angola, são realizadas várias manifestações e reuniões organizadas por diferentes grupos políticos, religiosos e cívicos. Dados indicam que foram realizadas em 2018 43 manifestações e em 2019, até o momento, cerca de 63, todos com caráter pacífico. No caso do uso excessivo da força pelas autoridades, de intimidação e ou detenção arbitrária, os cidadãos podem e devem denunciar e os prevaricadores são responsabilizados disciplinar e criminalmente. Relativamente à liberdade de associações, notam-se importantes progressos no registro de associações em Angola. Nos últimos 4 anos, passou de 302 organizações nacionais e internacionais para 603 organizações, praticamente o dobro. Este ano foram registradas mais de 81 organizações. O Executivo estabeleceu um sistema de auscultação e consulta às organizações da sociedade civil, quer ao nível das políticas públicas, quer nos conselhos de auscultação e concertação social, assim como no Conselho da República, ao mais alto nível. No setor da cultura, há a registrar como ações mais relevantes a primeira edição da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz em África, e a realização do Festival Internacional da Cultura Festi-Congo, no âmbito das festas de Banza Congo, que, como sabem, é patrimônio universal mundial e registrou o seu 2º aniversário nessa qualidade. Este ano, também, a dança rebita, uma dança tradicional angolana, foi declarada ao nível nacional como patrimônio cultural e material. Em 2020, será retomado o Festival Nacional da Cultura, por altura da celebração dos 45 anos da independência de Angola. Ainda no âmbito deste setor, foram elaboradas várias
importantes propostas de lei, designadamente as leis sobre as instituições do poder tradicional e sobre as línguas de Angola, que está em fase final de aprovação. Em janeiro de 2019, foi aprovada a lei sobre a liberdade de religião, crença e culto. Esta lei incorpora um conjunto de novas medidas que visam salvaguardar o exercício dos direitos à liberdade de religião, crença e culto, bem como promover o processo de reconhecimento das confissões religiosas e, ao mesmo tempo, proteger os cidadãos de todas as práticas religiosas que violam os direitos humanos e tornam os crentes em vítimas de organizações desonestas. Existem, em Angola, 83 confissões religiosas reconhecidas, 1.106 não reconhecidas e 77 organizações para-eclesiásticas. Estão em análise pelas entidades competentes 79 confissões religiosas que submeteram os seus processos de reconhecimento. Existe um programa de estudo e apoio às comunidades tradicionais que prevê desenvolver uma política integrada para os grupos etnolinguísticos e também consolidar os dados estatísticos. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a pobreza extrema e a fome são, sem dúvida, dos mais graves desafios em matéria de direitos humanos. Diante desta realidade, o Executivo angolano empreendeu esforços que resultaram no alcance de um dos principais objetivos de desenvolvimento do milénio, reduzindo para a metade os índices de pobreza extrema da população, isto é, reduzindo-os para 36%. Foi aprovado o regulamento do Cadastro Social Único para a harmonização de programas e projetos sociais e está em curso a expansão da municipalização da ação social e a implementação do Sistema de Informação e Gestão da Ação Social. Está em curso o projeto de transferências sociais monetárias que visa apoiar a famílias carentes, privilegiando as mães solteiras e crianças. O programa prevê abranger mais de 20.000 famílias, sendo que a primeira fase já beneficiou 11.000 famílias. Relativamente ao direito à educação, temos a realçar que, ao nível da educação e no quadro das infraestruturas escolares, registrou-se um aumento de aproximadamente 7,3% no número de escolas, passando de 17.119 em 2017 para 18.322 em 2019. O número de professores passou de 181.000 em 2017 para 200.000 em 2018 e este ano serão contratados mais de 10.000 novos professores. O número de crianças fora do sistema de ensino foi reduzido para 37%. Relativamente à educação de adultos, foi aprovado o plano de aceleração para a intensificação da alfabetização e educação de jovens adultos, com o objetivo de alargar a rede de parceiros e diversificar as fontes de financiamento para a alfabetização. Está em curso o projeto de revitalização do ensino técnico e da formação profissional com o apoio da União Europeia, visando melhorar a qualidade e a relevância dos currículos e das qualificações obtidas nessas áreas e assim proporcionar a inserção dos jovens diplomados no mercado de trabalho. A taxa de alfabetização é de 66% da população, sendo 79% na área urbana e 41% na área rural. No âmbito do ensino superior, registrou-se um aumento de cerca de 21% no número de estudantes inscritos, que passou de 254.816 pessoas em 2017 para 308.309 pessoas em 2019. O direito à saúde está constitucionalmente garantido. Podemos destacar a existência de mais de 3.000 unidades sanitárias por todo o país. Nos últimos 2 anos foram abertas novas unidades de cuidados primários de saúde, 8 centros ortopédicos de medicina e reabilitação física, entre outros.
A taxa de prevalência do HIV-Sida é de 2%, sendo a mais baixa da região. Está em curso a campanha Nascer Livre para Brilhar, liderada pela Primeira-Dama da República de Angola, sendo que a mesma conseguiu alargar a cobertura e tratamento para a prevenção e tratamento das pessoas vivendo com HIV e o corte de transmissão vertical em todas as unidades de saúde do país, atingindo este ano mais de 140 crianças, filhos de mães seropositivas, que já nasceram livres do HIV. Está em curso a regulação dos preços dos medicamentos e foi decretada a isenção de taxas aduaneiras na importação de medicamentos, reagentes e equipamentos hospitalares. Ao nível de todo o território nacional, foi reforçada a vigilância epidemiológica, o que permitiu detectar em tempo oportuno e responder de forma adequada às epidemias do sarampo e da poliomielite, contra as quais foram realizadas campanhas de vacinação generalizadas e específicas. Foi aprovada a lei dos transplantes e houve um aumento de 2% no orçamento do setor da saúde. No que diz respeito ao acesso à terra e habitação, a terra é propriedade do Estado. Está em curso o programa Minha Terra, que visa atribuir títulos de terra às comunidades rurais. Neste momento, o programa beneficiou já membros de 31 comunidades de 4 províncias. Segundo dados do censo de 2014, 70% da população vive em habitação própria e o Estado promoveu a construção de 30 centralidades, sendo que 18 estão habitadas. Em 135 dos 164 municípios do país, foram construídas mais de 24 mil habitações. Excelência, Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, este é o resumo possível dos dados que gostaríamos de trazer à vossa consideração, sendo que muitos deles respondem às recomendações feitas na análise anterior e que esperamos venham corresponder também à expectativa deste Conselho. Muito obrigado pela vossa atenção.